Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Léo de Matemática e este aqui é o meu canal X ao Quadrado. Bom, hoje nós vamos iniciar o assunto de matrizes. Essa é a primeira aula de muitas. Então, pessoal, fiquem ligados, né? Não esqueçam lá de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações, né, dos novos vídeos. Então é isso aí, fiquem ligados e bora estudar. Então, vamos iniciar a nossa aula sobre matrizes. Bom, a definição de matrizes diz o seguinte: matriz é uma tabela de números formada por m linhas e n colunas. Dizemos que essa matriz tem ordem m por n, sendo m maior ou igual a 1 e n maior ou igual a 1. Bom, antes de começarmos os estudos sobre matrizes, é necessário estabelecer algumas notações quanto às suas representações. Então, no caso aqui, pessoal, né, as matrizes elas são sempre representadas por letras maiúsculas. E no caso aqui são as letras A, B e C. E esses números aqui fora da tabela, né, no caso aqui o 2 vezes 3, o 3 por 2 e o 3 por 3, essas letras são, né, esses números são chamados de índices, né? Esses índices eles indicam a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. No caso aqui, por exemplo, da primeira matriz, da tabela A, nós temos, né, o número 2, ele indica sempre a quantidade de linhas. No caso aqui são duas linhas. E o outro índice, que é o 3, ele indica a quantidade de colunas. No caso são 3 colunas. Na tabela B, né, são 3 linhas e 2 colunas. Já na tabela C são 3 linhas e 3 colunas. Então sempre, né, o primeiro número ele representa a linha e o segundo número representa as colunas. Bom, as informações contidas, né, em cada uma das matrizes são chamadas de elementos, né? E eles ficam organizados entre parênteses, colchetes ou duas barras. Neste caso aqui, né, nestes exemplos, está somente, né, eles estão somente em colchetes, mas também, né, podem ser também organizados em parênteses ou duas barras. Bom, aqui também cada lado né, aqui tem, né, em cada lado da tabela eu escrevi a maneira correta de se fazer a leitura. Então, na primeira tabela, a tabela A, a gente lê da seguinte forma: matriz A de ordem 2 por 3, ou seja, duas linhas e 3 colunas. Na tabela B, matriz B de ordem 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. E a tabela C, a gente lê assim, matriz C de ordem 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Modelo de uma matriz geral. Bem, nós temos aqui uma matriz, uma tabela de ordem m por n, né? E é uma tabela aqui que ela é representada, né, ela é composta por elementos A e os números que estão, né, juntos a estes elementos, eles representam o número de linhas e o número de colunas, né? Ou seja, ele indica, né, esses números indicam
em que local esse elemento ocupa na tabela. Por exemplo, aqui no caso aqui acima, do A13. O A3 ele ocupa a primeira linha e a terceira coluna. Então, no caso aqui, o índice 1 está dizendo que ele está ocupando a primeira linha. E o índice 3 está dizendo que ele está ocupando a terceira coluna. Então, é sempre dessa forma que a gente tem que entender. Né? O primeiro número, o primeiro índice, ele representa a linha. E o segundo índice representa a coluna. Tudo bem? Bom, aqui também nós temos, né, aqui nesse quadrado aqui de bordas vermelhas, nós temos aqui a simplificação da representação. No caso aqui, a matriz A, né? Lembrando que as matrizes são representadas por letras maiúsculas, é igual a matriz A e J, né? O A representa o elemento, o I e o J são os índices, né? Sendo o I representando o número da linha e o J o número da coluna. Esse M por N é a forma com que a matriz é construída, né? Indica também aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Né? E o M e o N eles têm que pertencer aos números reais, aos números naturais, exceto o zero, né? Pois não tem como existir uma tabela, né? Uma tabela com valor zero. Não existe. Tranquilo, pessoal? Vamos seguindo. Vamos adiante. Lei de formação das matrizes. A lei de formação das matrizes é uma forma de determinar os elementos de uma determinada matriz a partir de uma representação genérica. Então, pessoal, vamos tentar aqui construir uma determinada matriz através de uma representação genérica, né? Uma lei de formação. Nós temos aqui este exemplo, né? A gente vai ter que construir esta matriz A. É uma matriz, né, 2×3. E para a gente construir esse elemento, a gente vai ter que utilizar essa lei de formação. É no caso aqui, né, é o I mais J elevado ao quadrado. Então, o primeiro passo é a gente construir a nossa tabela genérica. Então, aqui nós temos a nossa tabela genérica, né? E, né, aqui, né, a matriz A está dizendo que ela é uma matriz de ordem 2×3, ou seja, é uma matriz que possui 2 linhas e 3 colunas. Né? E aqui nós temos já os elementos, né, representados genericamente. Então nós temos aqui o A com índice 1, 1, ou seja, primeira linha e primeira coluna. Nós temos o outro elemento A1, 2, né, primeira linha e segunda coluna, e assim por diante. Bom, agora vamos, pela lei de formação, tentar descobrir quanto vale cada elemento. Qual é o valor de cada elemento dessa tabela, né? Vamos ver aqui. Nós temos aqui a lei de formação, que é esse AJ, né? Que é igual a I mais J, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui o elemento A1, 1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui essa lei de formação e vai substituir no lugar do I e do J os números que estão aqui nos índices da nossa tabela representativa geral, tá? Então aqui nós temos
o A11, a gente vai substituir, vai colocar o 1, né? Substituir o I, tanto o I quanto o J por 1. O segundo elemento, o A2, né? O A1, 2, a gente também vai substituir, né? O I, como ele representa a linha, então a linha, no caso, é A1, e o 2 representa a coluna, então a gente substitui o J por 2. O A13, então o 1 representa, né, o I, a gente vai substituir o I por 1, que é o que indica o número da linha, e o 3 a gente vai substituir no J, que é o que indica o número da coluna, né, a quantidade de a coluna, né, no caso que ele está na terceira coluna. Agora nós temos o elemento A21, ele se encontra na segunda linha e primeira coluna. Então nós vamos substituir aqui o I por 2 e o J por 1. O elemento 2, A22, né, então nós vamos substituir tanto o I quanto o J por 2. E o elemento A23, nós vamos substituir aqui o I por 2, né, ou seja, ele está na segunda coluna, e o J substituir por 3, por estar na terceira coluna. Bom, agora aqui é só a gente resolver. Então vamos aqui para o elemento A11. Então aqui a gente primeiro resolve a soma que está dentro do parênteses. Depois a gente eleva o resultado ao quadrado. Então vai ficar assim: 1 mais 1 é igual a 2. 2 elevado ao quadrado vai ficar então igual a 4. Agora vamos para o elemento A12. O A12 é igual. Vamos resolver aqui primeiro dentro do parênteses. Então fica 1 mais 2 igual a 3. 3 elevado ao quadrado igual a 9. O elemento A13 vai ficar assim, né? 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado igual a 16. Agora vamos para o elemento A21. A gente soma aqui dentro do parênteses. 2 mais 1 igual a 3. 3 elevado ao quadrado igual a 9. O A22. 2 mais 2 igual a 4. 4 ao quadrado igual a 16. Por último, o elemento A23 é igual a 2 mais 3 é igual a 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Bom, agora que nós já descobrimos os valores de todos os elementos, é só a gente agora completar aqui na nossa tabela. Então, o A11 ele vale igual a 4. O A12 ele vale igual a 9. E o A13, o valor dele é igual a 16. O A21 igual a 9. O A22 igual a 16. E o A23 igual a 25. Então aqui, né, a gente consegue comparar, né, pela matriz, pela primeira tabela que nós fizemos, que é uma representação genérica, e através dessa, né, da lei de formação nós conseguimos descobrir o valor de cada um dos elementos. Bom, chegamos aqui ao fim, né, da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me manda a dúvida de vocês nos comentários. Tá? E bom, vou deixar aqui o meu recado final. Por favor, aí quem puder, se inscreva no canal, curte os vídeos, compartilha, assim vocês estarão me ajudando aqui a
aqui no crescimento do canal. Bom, então é isso aí, pessoal. Um abraço e bons estudos.